Se a sua dúvida está em classificar uma cadeia em aromática ou não aromática, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Você sabe que sempre quando eu falo desse assunto, né, cadeia aromática, a pergunta que sempre vem é: tem cheiro? Tem aroma? Por que esse nome? Antes de falar disso, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Não deixa para o final do vídeo não, senão você esquece, vai embora e não faz isso. Maravilha? Vamos lá. Olha só, a classificação das cadeias carbônicas segue 4 critérios. O primeiro critério é o fechamento da cadeia. E aí a gente pode ter a cadeia aberta, fechada ou a mistura das duas, que tem a fechada e a aberta junto. A cadeia fechada e a cadeia mista, ela pode ser aromática ou não aromática. Mas o que é isso afinal de contas? Olha só, a cadeia aromática é aquela cadeia que possui o anel aromático, o anel benzênico, tá? Então, a aromática é aquela que possui o anel benzênico. Pô, isso quer dizer então que esse anel benzênico dá aroma, dá cheiro? Não. Na verdade, quando os químicos começaram a estudar as estruturas que tinham esse anel, lá no século XIX, começando o século XX, as substâncias tinham aroma. E eles achavam que essa estrutura com aroma vinha desse anel. Na época já se sabia que a estrutura dele era formada por 6 carbonos e 6 hidrogênios, o C6H6. Agora, não se conhecia, por exemplo, a estrutura. Com a evolução científica, descobriu-se a estrutura do anel benzênico e, mais interessante, que não era ele o responsável pelo aroma, só que o nome ficou. Então, até hoje, na química, a gente fala em aromática e não aromática. Tudo bem, ficou. Então, a palavra hoje, aqui para nós, ela não tem nada a ver mais com aroma. A estrutura do C6H6 é exatamente isso daqui, ó. São 6 átomos de carbono num ciclo. Estamos falando de cadeia fechada. E nesse ciclo, existem 3 duplas ligações que se alternam. Consequentemente, cada hidrogênio cada carbono vai ter apenas um hidrogênio. Por isso está lá, C6H6. Lá pela segunda metade do século XX, perceberam o seguinte: essa dupla, ela deveria ser menor que a ligação simples, porque os átomos são mais atraídos. E aí perceberam que a distância entre os átomos de carbono, todas eram iguais. Não era nem a distância maior prevista para a ligação simples, nem a menor prevista para a dupla. Era quase que uma média. Então os químicos deduziram o seguinte: aqui, nessa estrutura, a dupla ligação ela estaria em movimento. Então existiria uma nuvem de elétrons, tá? Formando essas 3 duplas que estão conjugadas, ou seja, estão próximas, né? Vai pulando só um átomo de carbono, e elas estariam nesse movimento conhecido como ressonância. Então lá, elas voltam àquela posição, estariam nesse movimento que seria o movimento de ressonância. Para não escrever, aí você fica assim, né? Pô, Herves, qual delas que eu escrevo? A primeira ou a segunda? Tudo bem, é a mesma coisa. As duas são exatamente iguais. Então os químicos resolveram fazer o quê? Representar o anel benzênico, o anel aromático, dessa maneira. Cada ponta do traço equivale a um carbono e seus respectivos hidrogênios. Já estudamos isso no vídeo de representação por traços. Se você não viu, vai lá assistir. E essa bolinha no meio aqui, na verdade, é o quê? Ela representa a ressonância. Ela não é um zero, não é um oxigênio, não é um furo na molécula. Ela está indicando exatamente esse movimento de ressonância entre as duplas. A gente falava que as duplas não estão localizadas, estão deslocalizadas, estão em
movimento. Então, qualquer cadeia fechada que possuir um anel aromático, por exemplo, essa cadeia aqui bonitinha, ó, tem um anel aromático, é chamada de cadeia aromática. Cadeia carbônica que não tem o anel aromático, tá? Então ela não possui o anel benzênico, então ela vai ser classificada como não aromática, tá? Ou alicíclica, ou alicíclico. Cuidado que em outro vídeo eu falei sobre a cadeia aberta, que ela é chamada de acíclica. Aqui eu estou falando em alicíclico. Alicíclico quer dizer de alifático. Ciclo alifático. O que é um ciclo alifático? Um ciclo não aromático. Ah, Everson, o que é um ciclo alifático? Pode ser esse ciclo aqui, ó. 6 átomos de carbono. Pronto. Ah, mas esse não é o benzeno? Não. Para ser o benzeno tem que ter as 3 duplas alternadas. Só tem 6 átomos de carbono. Seria isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, ó. H2, 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 H2. Ah, mas se tiver uma dupla aqui, tá? Tudo bem, se tiver uma dupla, continua não sendo benzeno. Continua não sendo benzeno, tá? Porque o benzeno tem o quê? 6 carbonos e 3 duplas alternadas. Então essa é a condição para um composto ser o anel aromático e classificar a cadeia como aromática. Beleza? Maravilha? Tranquilo? Entendeu? Então tá bom. Se você entendeu, se acabou aí tua dúvida, fico feliz com isso. No mais, não esquece de deixar o teu joinha, de deixar o teu like. Tenho certeza que você gostou do vídeo, tá bom? Se quiser deixar um comentário, se quiser deixar uma dúvida, fique à vontade. Bons estudos!